Boa noite, a paz seja Jesus a todos meus amados irmãos. Mais uma vez aqui nessa noite com o nosso devocional que se encontra no livro de Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Enquanto os irmãos vão procurando, quero estar dando aqui meus agradecimentos aos meus inscritos, aos novos inscritos e dizer muito obrigado, mas não esqueçam de curtir, não esqueça de dar o seu joinha, e aqueles que estão vendo esse vídeo que não são inscritos, se inscreva para dar uma força, amém? Ao canal, para que assim nós possamos chegar em mais outros lugares, amém? Assim salvando vida com uma palavra. Eu creio que muitas pessoas ouvem, muitas pessoas se alimentam espiritualmente, e é todo dia semeando, é todo dia plantando uma semente. Nosso dever, irmãos, é plantar a semente. Amém? E certamente o Espírito Santo irá regá-la e o nosso Deus dará o crescimento no tempo oportuno. E certamente alguns irão colher desses frutos que estão sendo plantados, dessas sementes que estão sendo plantadas, crescerá uma árvore, dará o seu fruto e muitos se alimentarão deles, amém? Porque essa semente, ela é boa, essa semente, ela é vida, essa semente, ela tem um poder libertador para a minha e para a tua vida, amém? Que ela chama-se a palavra do Senhor, é o evangelho de Cristo, amém? E Paulo vai falar aos Efésios, irmãos, no capítulo 6, no verso 10, que tem como título a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nessa noite, para mim, para você, a palavra do Senhor vem nos dizendo e nos ensinando como eu tenho que me preparar, como é que eu tenho que me capacitar para essa guerra, porque nós somos soldados de Cristo e somos convocados para guerrear uma guerra no mundo espiritual. Irmãos, e nós vamos entender que eu e você, Paulo está dizendo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque muitas das vezes nós achamos que temos que confiar na força do nosso braço. E aqui o Senhor está dizendo que não é na força do seu poder. De quem? Do Senhor. Ele é a nossa fortaleza, ele é socorro bem presente, ele é rocha para mim e para você. Ele vai dizer que ele é refúgio, ele é abrigo,
Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele vai dizer que nós temos que estar o quê? Preparado. Nós temos que estar como? Com as nossas armaduras espirituais. Como ontem nós já falamos, irmão, que nós temos que estar nos preparando, nos vigiando em todo o tempo, porque nós não sabemos o dia, a hora que o Senhor virá. E hoje, mais uma vez, essa palavra reforça em relação à vigilância, mas também em relação ao nosso preparo espiritual. Como é que eu me preparo espiritualmente? Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer que eu e você precisamos estar firme contra as astutas ciladas de quem? Do diabo, porque ele arma ciladas aonde eu e você, às vezes, sem perceber, muitas das vezes acabamos caindo. E por isso nós temos que estar o quê? Vigilante, para que nós não venhamos cair nessas armadilhas. A palavra do Senhor vai dizer que o nosso inimigo está ao nosso derredor, branindo como se fosse um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então eu e você devemos estar o tempo todo vigilante no que nós fazemos, no que nós falamos, aonde nós estamos. Nós temos que observar o ambiente em todo o tempo. E ele vai dizer mais, porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por que ele diz que não é contra a carne e nem contra o sangue? Nós vamos entender, irmão, que ele aqui está nos falando que não é contra o meu irmão, não é contra a minha irmã que eu tenho que lutar. Só que nós temos que entender, irmão, muitas das vezes, que as pessoas que estão ao nosso redor são usadas para nos afrontar. Por quê? Porque o diabo, ele faz essas coisas. Ele usa pessoas quando elas dão lugar. E muitas das vezes aquelas pessoas são usadas para te afrontar. Mas isso não quer dizer que você vai lutar com a força do seu braço com aquela pessoa que está sendo usada espiritualmente para te atingir. Não. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos que entender que não é contra a carne que nós vamos lutar. Não é na força do braço. Não. Não é contra a carne nem contra sangue, mas contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade que estão aonde? Nos lugares celestiais. Nós temos que entender que há um mundo espiritual, irmão, aonde nós temos que estar o tempo todo nos fortalecendo no espírito, nos fortalecendo na oração, porque ele vai dizer que nós temos que estar preparado para o quê? Para o dia mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Mais uma vez ele dizendo, porque ele vai dizer no 11, revesti-vos de quê? De toda a armadura. Revestir é algo que já está vestido, mas eu revisto novamente. É outra cobertura, quer dizer, vestir e revestir. Então você tem que estar fortalecido, revestido, e ele mais uma vez vai dizer, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Você se fortalece em Deus. E depois de se fortalecer na força do Senhor, na força do seu poder, e revestindo de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele vai dizer mais. Depois de tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir todo o dia mau, e havendo feito tudo, fica firme.
Mesmo que você se revista do poder, da autoridade de Deus, mesmo que você se revista no jejum, na oração, na perseverança da oração e da leitura bíblica, porque quanto mais você se alimenta na palavra, mais forte você fica. Mas ele vai dizer, mesmo fazendo tudo isso, continua firme. Quer dizer que vai vir obstáculo, vai vir afronta, vai vir coisas que vai fazer você querer desistir, parar. Mas ele está dizendo, fica firme. Não para, não desista. Seja forte e corajoso. Esforça-te, tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu, o Senhor, te sustento. Eu, o Senhor, te esforço com a destra da sua justiça. Então nós temos que entender que o tempo todo o Senhor vai dizer que é para nós estarmos firmes, fortalecidos, ter de bom ânimo, sermos vigilantes, sermos cautelosos. Por quê? Porque Ele sabe, irmão, que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele é astuto, ele é malicioso, ele é maquiavélico. Então ele desde a fundação do mundo, ele é mestre em maldade. E ele sabe aonde ele ataca, ele sabe como agir. E quando ele sabe que ele não pode ir contra você, ele vai procurar um alvo para atacar, para te fragilizar. Nós temos que entender as investidas dele. Só que Deus, ele também tem os meios de trabalhar na nossa vida. E nós temos que estar atento a tudo e a todos em toda hora. Por isso o Senhor diz, seja vigilante, acautelai-vos. Porque a pessoa que é prudente, cautelosa, vigilante, cuidadosa, irmão, dificilmente ela é pega de surpresa. Por isso o Senhor diz, acautelai-vos e não vos assusteis. Quando ouvir de falar de guerra, rumores de guerra, porque é mista que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então ele sabe que no fim do tempo muitas coisas estranhas aconteceriam, irmão. Mas o Senhor, como ele é o nosso conselheiro, ele já nos avisou muito tempo antes de que isso tudo poderia acontecer. Mas nós temos que entender e saber que aonde nós estamos alicerçados, ninguém pode nos abalar. Nós estamos alicerçados na rocha, na pedra angular, chamada Cristo Salvador. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois de ter feito tudo, continue firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor, ela é uma verdade. E através desta palavra o Senhor nos purificará, porque Ele nos purifica com a verdade, com a sua palavra. E essa palavra é que liberta, essa palavra é que cura. Amém? Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará do jugo, da cegueira espiritual, da religiosidade. Então o Senhor, Ele quer te libertar de tudo aquilo que te faz escravo. Porque Ele já pagou um preço por mim e por você. Preço de sangue, preço na cruz. E Ele vai dizer, estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Irmão, muitas das vezes nós ouvimos palavra que nos desanima. Muitas das vezes nós ouvimos palavra que nos fere, que nos magoa. É as calúnias, é as defamações. E muitas das vezes sem causa, sem motivo. E o Senhor diz que quando eu, sobretudo, tomo o escudo da fé, e o escudo ele vai proteger o meu coração,
porque eu tenho fé de que todas essas palavras que ele me lança, que não vêm do Senhor, não vão poder atingir o meu coração. Porque ainda que entre pelos meus ouvidos e desça para o meu coração, ela vai se encontrar com a verdade, com a palavra. E o Senhor diz na sua palavra, quando as pessoas dizem que você não é nada, que você não é ninguém, que você não vale nada, o Senhor vai dizer que os pensamentos deles são maiores do que os nossos. E que o Senhor pensa coisas boas ao meu e ao teu respeito. E Ele não nos vê como o homem vê. E Ele não nos vê como o homem vê. Então o Senhor, Ele pensa coisas boas ao teu respeito. E por isso nós temos que ter essa fé de que toda palavra contra a nossa vida não vai obter êxito, porque não há maldição nenhuma sem causa. Não tem, irmão. Todo mal, toda maldição é quebrada, é repreendida no poder do sangue de Jesus sobre a mim e sobre a tua vida. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada, ela é uma espada que corta dos dois lados. Ela é afiada, ela vai, corta e vem e corta. Porque na medida que eu prego aqui, irmão, corta aí, corta aqui. Porque a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Ela entra e sai cortando. Porque é confronto. Porque eu não posso pregar um evangelho genuíno, uma palavra santa e não vivê-la. E existe muitos no meio cristão, irmão, infelizmente, que veste como se fosse, veste como se fosse cristão, mas só tem aparência. Então, igual aquela figueira cheia de folhagem, se apresentando, e Jesus olhou e disse: eu vou procurar fruto. Porque quem muito se apresenta, quem muito mostra que é o que não é, Deus vai pôr em prova. Deus vai pôr em prova. Assim como ele, quando ele chamou os seus discípulos, pôs em prova. Porque o Senhor, ele prova aqueles que ele chama. Ele vai dizer: vem Pedro, vem Filipe, e cada um vai ter uma questão a dizer: deixa eu enterrar os meus mortos, deixa eu me despedir do meu pai, deixa eu fazer isso. Ele disse: não, deixa os mortos enterrar seus mortos. Por que ele faz isso, irmão? Por que Jesus chega e chama: vem comigo, vem comigo? E não diz: vai na tua casa se despedir, vai falar. Não, ele chama porque ele quer saber se nós estamos dispostos a ir. Quando Pedro vai com Jesus para o meio do mar, pela segunda vez, porque Pedro já tinha ido a primeira, não tinha pescado nada, volta triste, certamente frustrado, e Jesus ainda para deixar ele mais contrariado, porque Pedro era sangue nas veias, e ele quando é chamado por Jesus para voltar para alto mar, conjectura que ele diz assim: eu estou aqui como é que se diz? Cansado porque passei a noite pescando, não peguei nada e vem tu me chama para voltar de novo. Porque muitas vezes como é que se diz, irmão? É desgastante quando você quer fazer uma coisa, não dá certo, aí vem um e diz assim: não, vamos fazer de novo. Você até faz, mas é um desânimo. Mas Pedro foi, ele diz: vou, debaixo da tua palavra eu vou. E eles vão. E Jesus vai e diz para ele: lança do lado direito a rede. E ele ali lançou. Pegou bastante peixe, voltou, como todo mundo conhece a história. Os outros barcos tiveram que ajudar. E quando ele estava ali com seu barco cheio, o que Jesus disse? Que era para ele largar tudo e seguir a ele. Pondo em prova o que Pedro iria decidir. Vamos ver o que você quer agora. Você vai ficar comigo e deixar tudo que tem? Ou o que você vai fazer? Porque ele disse que quer vir após mim, negue-se. Negar é abrir mão de tudo aquilo que te prende e te afasta de Jesus. Porque ele diz: Pedro, você até hoje foi pescador de peixe, mas eu quero te fazer pescador de alma, de pessoas. E muitas das vezes o Senhor está te chamando naquilo que você sabe fazer,
para ganhar almas. E você se prende nesse seu mundinho, enquanto tem mundo lá fora esperando. Aí você pega seu celular, em vez de você enviar uma mensagem que edifica, que sara a vida, almas, você perde o seu tempo mandando mensagens, matando pessoas, destruindo famílias, destruindo sonhos. Então vamos saber fazer uso dessas ferramentas que Deus nos proporcionou, irmão. Vamos plantar essa semente do Evangelho em todas as oportunidades que a gente tiver. Ele diz que é em tempo e fora de tempo nós temos que pregar. E então, nós temos que entender que nós também temos que, além do capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele vai dizer que nós também temos que estar o tempo todo em oração, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Porque ele sabia que tinha lugar que nós não iríamos poder falar. E orar em Espírito não é pronunciar palavras, mas é você ligar sua mente, seu coração em Deus, independente do lugar que você estiver. E começa a falar de Deus, começa ali em espírito de oração, repreender, dependendo da situação, se for uma situação ruim, começa a repreender o espírito da maldade. E se você vê que alguém lutando por alguma coisa boa, um sonho, um objetivo, começa a interceder por aquela pessoa também. Nós temos que ser sábio em tudo, irmão. E essa sabedoria o Espírito Santo tem para nos dar. Então, que nós possamos o tempo todo, em orações e súplica. E ele ainda vai dizer mais que nós temos que ser fervorosos nas nossas orações. Não é oração arrastada, é aquela oração que nós conseguimos mover o céu. É aquela oração que faz o céu se abrir ao favor daquilo que você clama. Então, ora com fé e convicção de que Deus vai te ouvir. Amém? Porque a fé é firme fundamento do que você está esperando, mas que você ainda não viu, mas vai chegar. Em nome de Jesus. E ele vai dizer mais: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e o que? Vigiando nisto com toda perseverança e súplica, por todos os santos, irmão. Porque não adianta eu apenas orar e não vigiar no que eu falo. Não adianta eu pregar e não viver, não vigiar no que eu falo em relação ao Evangelho e depois não estar vivendo aquilo. Porque ele diz que há uma nuvem de testemunha ao nosso redor. Então, tudo que você faz, tudo que você fala, você é observada por alguém. A sua ida, a sua vinda para a igreja é observada por alguém. Tem alguém te olhando indo, tem alguém te olhando vindo, tem alguém te olhando a sua passagem, e muitas das vezes alguém está se espelhando em você. E qual é o reflexo que está saindo de você? Porque muitas das vezes as pessoas se espelham em nós e quando se aproxima, o reflexo que dá, elas não se agradam. Então, irmão, que vocês sejam aquilo que vocês falam, que nós venhamos ser o que nós falamos. Amém? Porque nós sabemos que dia mal todo mundo passa, nós sabemos que cada um tem sua casa, sua vida pessoal e tem os seus problemas. E problema vamos ter sempre, enquanto vida estiver. Amém? Mas vamos crer que o Senhor é aquele que vela pela mim e pela tua vida. Vamos estar revestidos, vamos estar preparados, vamos estar vigilantes, porque a vinda do nosso Salvador está próxima. E como eu preguei ontem, nem o dia nem a hora ninguém sabe, mas vigiai. E ele vai dizer que nós temos que em todo tempo vigiar, em todo tempo, porque o nosso inimigo, irmão, está ao derredor. Então, irmão, se revista das armaduras de Deus nessa noite. O devocional vai dizer que é tempo de revestimento. É tempo de perseverança. Não é tempo de parar. Não é tempo de desistir de nada.
Por mais difícil que esteja, não é tempo de desistir, é tempo de perseverança. É suplicar a Deus aquilo que você almeja. E confia no Senhor. Toma as armaduras de Deus. Confia no poder, na força do poder do Senhor. Amém? E toma posse da tua vitória nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos estar orando. Irmão, que você venha sempre colocar aqueles que você deseja que esteja aos pés do Senhor, aos caminhos de Deus, para que o Senhor venha chamar pelo nome deles. Em nome de Jesus. Porque o tempo é chegado. Como a palavra do Senhor vai dizer, a noite é chegada. Amém? E se Jesus vier nessa madrugada, irmão, nós temos que estar preparados para ouvi-lo. Dizer, eis aí o noivo. E que nós possamos estar vigilante e preparado. Então, revestivos de todas as armaduras de Deus, em nome de Jesus. Guarda a tua casa, guarda a tua boca, guarda a tua família. Amém? É tempo de permanecer firme em tudo aquilo que nós almejamos e conquistamos até hoje na presença do Senhor. Meu Deus e eterno Pai, nesse momento eu quero te louvar, te agradecer por essa oportunidade mais uma vez de estar aqui, meu Pai, com o nosso devocional, agradecendo, Senhor, por esta palavra de vida, palavra de revestimento, palavra de perseverança, palavra de vigilância, palavra, meu Pai, a qual o Senhor vem ministrar em nosso coração esta noite. Pai, muito obrigado por o dia, obrigado pelo alimento, obrigado pela vida, e perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, nossas falhas. Oh, Deus amado e santo, e nessa noite nós nos colocamos diante de Ti, colocamos nossa família, nossa parentela, nossos amigos. Toma aí também, meu Pai, todos os meus inscritos nas Tuas mãos, diante do Senhor, com as suas necessidades, com as suas carências, Pai. Pai, vai repreendendo o mal, vai repreendendo a palavra de maldição, o olho grande, espírito de inveja, joga por terra, lança por terra, em nome de Jesus, Pai. Passa teu sangue nos umbrais e portas e janelas da casa dos teus filhos nesta noite. Pai, entra com providência, meu Senhor, nessa causa que está dada por perdido. Bate teu martelo da justiça. Quebra os grilhões, meu Pai, esmiuça, meu Pai, a pedra, esmiuça, meu Pai, o ferrolho, vai quebrando o arco, corta a lança. Meu Senhor dos exércitos, nessa noite nós te pedimos em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, visita os quatro cantos da nossa casa, visita os nossos de longe e de perto, vai jogando por terra, meu Pai, todo espírito, meu Pai, opressor, todo espírito da depressão, todo espírito, meu Pai, que não provém de Ti, seja repreendido em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido. Tu és o Senhor, meu Pai, que nos reveste nessa noite com as Tuas armaduras. Pai, em nome de Jesus, põe em nós o Teu capacete, põe em nós o Teu escudo, dá em nossas mãos a tua espada e nos ensina a manejá-la, Pai, em nome de Jesus, vai repreendendo, Pai, todo mal contra a nossa casa, contra os nossos negócios, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, visita, Senhor, nessa noite aqueles que encontram, Senhor, amado Deus Santo, sem direção, sem saber o que fazer, aqueles que se encontram no leito, aqueles que se encontram afastados da tua presença, meu Pai, aqueles que se encontram fracos, abatido, meu Pai, nesta noite, que o Senhor visita com teu poder, com a tua graça, dando refrigério nesta noite, perdoa os pecados, meu Pai, acode o teu filho, a tua filha nessa noite, entra com providência do céu sobre esse lar, sobre essa família, oh, meu Pai, essa causa na justiça, Senhor da glória, entra com tua providência, o Senhor, meu Pai, é juiz dos juízes, médico dos médicos, meu Pai, e nessa noite nós entregamos cada vida em tuas mãos, meu Pai, mas também profetizando sobre cada vida e cada lar. Meu Pai, que haja prosperidade, que haja vida, que haja saúde nessa noite, que haja libertação e
cura espiritual. Em nome de Jesus, meu Pai, aqueles que saíram da tua presença, que sentem o desejo de voltar, que possam voltar em nome de Jesus, meu Pai, porque o Senhor está nos dando tempo, meu Pai, para nos reconciliar, para retornar para os teus braços. Pai, nessa noite que o Senhor possa acolher teus filhos nos teus braços, como a galinha, meu Pai, acolhe os seus pintos debaixo das suas asas. Nos acolhe porque o Senhor vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar a voz como a galinha faz com seus petainhos. Pai, quantas vezes o Senhor quer nos acolher debaixo dos teus braços e nós recusamos, meu Senhor, esse esconderijo. Quantas vezes o Senhor quer nos chame, nós recusamos o teu chamado. Pai, em nome de Jesus, tira de nós tudo aquilo, Senhor, que nos afasta do Senhor e nos dá sabedoria e discernimento para entender a tua voz, para ouvir, Senhor, a tua voz, é o que nós te pedimos, meu Pai. Guarda teus filhos nessa noite, dá uma noite de repouso, uma noite abençoada e amanhã um dia de vitória, um dia de bênção, Pai. Ainda que essa noite, meu Pai, alguns chorem, o Senhor disse que o choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E nessa noite eu profetizo sobre a vida dos teus filhos. Paz, saúde e prosperidade do Senhor sobre a vida deles. Visita o celeiro dos teus filhos. Visita a casa. Visita a necessidade dos teus filhos nessa noite. É o que eu já te peço e te agradeço em nome de Jesus. Graça e paz. E que o Senhor vos abençoe nessa noite. Amém, irmãos? E que você entenda que é tempo de revestimento. É tempo de vigilância, irmão. As mensagens que o Senhor tem dado esses dias é a respeito de vigilância, de preparação, porque a vinda do Senhor está próxima. Eis que estou à porta e bato. E que o Senhor, quando bater, ele possa entrar. Amém? Graça e paz, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.